Oiê, bom dia, paz do Senhor a todos, tudo bem? Demorei pra voltar, né? Mas ontem uma pessoa me deu um cutucãozinho e falou assim: Você não gravou vídeo? E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes deixamos as tribulações, o dia a dia, né? Na verdade, nossos trabalhos, nosso dia a dia, que nos deixa sobrecarregado e perdemos a oportunidade de levar o vídeo, né? E aí eu fiquei pensando, falei, então quando Deus colocar outra palavra no meu coração, eu venho e trago, falei pra ela, né? E porque eu achei que a palavra que tava no meu coração da semana inteira era o que Deus tinha pra mim. Mas é porque Ele trabalha primeiro em mim, pra depois poder trabalhar através de mim. E aí eu tinha conversado muito com Deus durante a semana, pedindo que se fosse a oportunidade de eu estar falando a palavra que Ele me deu na igreja, que Ele me desse essa oportunidade. E quando eu cheguei ontem na igreja, meu pastor veio e perguntou se eu queria louvar com os jovens da minha igreja, né? E aí eu falei que sim, porque eu entendi que ali era a oportunidade que Deus tinha para mim levar a palavra que Ele tinha me entregado. E depois disso, eu fiquei pensando, né? No que essa pessoa falou você não gravou vídeo, mas eu fiquei pensando assim, depois eu vou gravar o vídeo, depois eu faço um vídeo com uma outra palavra que Deus vai me dar outra palavra, eu creio. E aí, na hora que o pastor foi pregar, ele pregou, não era o mesmo versículo, mas era o mesmo significado, era o mesmo entendimento. E era tudo que Deus tinha falado comigo durante a semana. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu chegar em casa, eu vou gravar um vídeo e vou postar um vídeo. Eu preciso postar um vídeo, eu preciso gravar um vídeo. E novamente eu não gravei. E aí hoje eu acordei e falei assim, não fiz de novo, mas quando Deus me der outra palavra eu vou fazer. Que eu abri a Bíblia hoje para fazer meu devocional de manhã. Tava lá. E Deus falou novamente a mesma coisa. A mesma coisa que Ele tinha falado a semana inteira, Deus falou comigo. E aí eu entendi, é pra mim gravar o vídeo. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Porque quando Deus trabalha em mim, Ele precisa primeiro trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. E aí eu entendi que não tinha passado tempo ainda. Eu ainda precisava trazer essa palavra. E a palavra que hoje saiu para mim tá em Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Logo as conhecereis. Porventura, não a percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no eterno. Na outra versão que eu li, estava escrito assim, o final. Preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem por terras secas. E o que Deus tinha falado muito comigo durante a semana estava lá em Números 14, do 1 ao 9. Como é um texto um pouquinho maior, eu não vou ler aqui com vocês, mas eu vou deixar marcadinho e espero que vocês leiam esse texto. E Deus falou muito comigo, muito. Essa passagem é sobre o povo de Israel que estava reclamando porque queria voltar para o Egito. Porque no Egito para eles era cômodo. No Egito eles eram escravizados, eles apanhavam, eles sofriam, eles viviam em miséria, mas eles tinham as coisas deles, eles tinham a casa, eles tinham comida, como eles mesmos falavam, eles tinham cebola, eles tinham carne, eles já estavam na zona de conforto deles. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, que palavra linda, né? Quantas vezes somos nós esse povo de Israel. Somos nós os israelitas que ficamos reclamando, murmurando e falando para Deus, por que eu não tô lá? Por que eu não vivo lá? Nossa, aquela fase era tão boa. Aquela fase da minha adolescência era tão boa. Nossa, aquele namorado que eu tinha era tão bom comigo. Nossa, aquele emprego que eu tinha, quando eu trabalhei naquela empresa, era muito bom. Quantas vezes somos nós que reclamamos a Deus? Somos nós que falamos para Ele, eu queria estar vivendo aquilo lá.
Quantas vezes somos nós falando assim, Deus, eu queria estar vivendo aquele Egito. Por que me tirou de lá? Era para me passar por que eu estou passando? E aí a gente questiona a Deus e a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu faço isso? Porque eu sou humana, eu erro, eu peco. E aí eu fiquei pensando, eu faço isso, Senhor. E qual que é o meu Egito? E eu fiquei pensando, pedindo ao Espírito Santo, me mostra. Me dá clareza, me mostra qual que é o meu Egito, Senhor. Me traz essa clareza, me traz essa revelação, Espírito Santo. Qual que é o meu Egito? O que eu reclamo tanto? O que eu murmuro? Me traz, me permita ver o meu Egito. E aí eu percebi, e aí a gente só reclama quando a gente está no deserto. A gente só reclama do Egito, a gente só quer o Egito quando a gente está no deserto. Porque a gente acha que esse deserto é para me punir. Deus me trouxe no deserto para me punir, para me castigar. Muitas vezes a gente pensa isso do deserto. Ele me trouxe aqui no deserto. E aí eu fiquei pensando, conversando com o Espírito Santo, pedindo uma orientação. E aí o Espírito Santo me falou, o deserto não é para punir. O deserto não é para te castigar. O deserto é para te ensinar. O deserto é para te modelar. O deserto é uma passagem. É uma passagem. E nós, com a nossa reclamação, com a nossa murmuração, a gente faz igual aquele povo lá. A gente começa a reclamar, e o que era para ser uma passagem rápida, a gente faz com que demore muito tempo. Eu não falo de anos, porque assim, o tempo que em mim, o tempo que eu vejo não é o tempo de Deus, não é o tempo cronológico. Então o tempo de Deus é maravilhoso, é um tempo que a gente não pode, Ele sabe todas as coisas. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, quantas vezes eu reclamo do meu deserto e não aprendo com Ele. E só fico reclamando, eu tô cansada, eu não aguento mais. Senhor, mas por que isso? Por que eu não tenho aquelas cebolas? Por que me falta carne? E aí eu me peguei pensando, eu falei, Senhor, a gente vive como aquele povo. E aí o Espírito Santo foi falando comigo, foi me dando clareza nessa palavra. E eu falei pra ele, você me mostra, né? Me tira. O que eu devo fazer? E aí ele falou, eu estou contigo. Você vai precisar passar, todos nós precisamos passar. O nosso deserto, ele é uma passagem. Tudo que é a mudança, a gente vai ter que passar um período pelo deserto. Não tem como a gente pular de uma fase para outra sem aprender. Para evoluir, é uma evolução. O deserto é uma evolução, a gente precisa passar. Jesus passou pelo deserto. Jesus foi pro deserto. Quem sou eu para não passar pelo deserto? Se Deus está me ensinando através desse deserto, se Ele está me capacitando, então eu tenho que aproveitar tudo que Deus tem e não reclamar. E aí eu falei para Ele, mas por que a gente passa pelo deserto, Senhor? E Ele me respondeu, porque eu tenho a terra prometida para você. Oh, meu Deus! Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Eu tenho a terra prometida para você. Gente, que lindo isso. Por que eles passaram pelo deserto? Porque Deus tinha a terra prometida para eles. Assim como tem para mim, tem para você. Deus tem a terra prometida. O que nós precisamos fazer? Aprender com Deus. Aprender o que Ele tem a nos ensinar, nos capacitar. Porque Ele está nos ensinando para viver algo maior. Ele está nos ensinando para viver algo melhor. Porque Ele é Pai, Ele nos ama. Por mais que sejamos falhos, Deus nos ama, Deus nos ensina, Ele nos modela. É por amor que Ele faz isso. Quantas vezes precisamos falar não aos nossos filhos porque amamos Ele? E assim Deus faz com a gente também.
Ele nos ama tanto, tanto, tanto. E Ele nos perdoa, Ele nos capacita, Ele nos ensina. E foi tão lindo. E aí eu falei assim, Senhor, obrigada. Obrigada por me permitir, Senhor, hoje viver um deserto. Obrigada por ter me tirado do Egito. Obrigada, Senhor, por me capacitar, por me guiar. Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele é Pai. Ele segura nas nossas mãos. E Ele falou pra mim, filha, eu não deixei aquele povo no deserto sem nada. Eu não deixo você no deserto sem nada. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Até lembrei daquele louvor. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, Ele está comigo. Assim como Ele estava com aquele povo, Ele está comigo, está com você. Então confia. Não se preocupa com o deserto. Não se aprenda no Egito. Não se apegue. O que passou, passou. É isso que fala. Passou. Ficou para trás. Foi um tempo. Foi um tempo. Você viveu aquele tempo. Foi bom? Pode ter sido bom. Não vou falar que foi ruim. Para você pode ter sido algo muito bom. Para mim também pode ter sido algo bom. Mas passou. Passou. Hoje eu estou em um trajeto, numa caminhada, porque ali na frente tem a terra prometida. Ali na frente tem algo que eu não vejo, mas Deus vê por mim, porque Ele vê além. Ele vê além. Ele vê mais. Eu não vejo, mas Ele vê. Então que seja assim. Que seja a vontade do Senhor nas nossas vidas, que eu possa viver o que Deus tem para mim, que eu possa viver os sonhos de Deus na minha vida. E que seja assim também na sua vida. Porque Deus está contigo. Ele te ama. Pode ser que esteja difícil, que esteja doendo. Porque passar pelo deserto não é fácil. Dói. Dói sim. Dói muito. São tentações que vêm. São murmurações, reclamações. São saudades do nosso Egito. Mas que a gente, quando vier essa seta na nossa mente, quando vier esse pensamento, saudade do meu Egito, que a gente pense e a gente lembre, opa, eu estou aprendendo, Deus está me ensinando, porque a minha terra prometida está à frente. E é isso aí. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que Deus me trouxe. Eu peço que você feche seu olho. Vamos orar, vamos pedir para Deus a bênção do dia, a bênção da semana, que nós possamos viver os sonhos de Deus, que nós possamos viver essa vontade de Deus para nossas vidas, porque Ele veio a mais. E o que Deus te prometeu, Ele te prometeu. Ele não é homem, na verdade, né? Ele estava falando errado. Ele não é homem para mentir. O homem mente, Deus não. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aguarda. Aguarda, porque Ele vê além, Ele vê mais, Ele vê o que você não vê. Então vamos fechar nossos olhos e pedir a presença, Senhor, a Tua presença aqui entre nós, Pai amado, Pai querido. Pai amado, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e Te agradeço, Senhor, por essa palavra que falou tanto no meu coração, Pai, durante a semana. Essa palavra que me trouxe conforto, Senhor. Essa palavra, Senhor, que me trouxe ensinamento. Essa palavra, Senhor, que renovou a minha fé. E me mostrou, Senhor, que não é em vão. Me mostrou, Senhor, que ali na frente existe uma promessa para mim, Senhor. Para minha casa, para minha família, para meus irmãos. E eu Te agradeço, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido. Visita, Senhor, cada lar, papai, de cada pessoa que esteja escutando essa oração, que esteja ouvindo essa palavra, Senhor. Que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, assim como eu fui tocada, Senhor. Que o Senhor venha dar clareza a elas, discernimento, sabedoria. Pai amado, Pai querido, consola, Senhor, aqueles corações que estão machucados. Que o Senhor venha trazer a cura, Senhor, na alma. Que o Senhor venha dar direção, Senhor, sabedoria. Pai amado, Pai querido, eu sei que o Espírito Santo está conosco. Eu sei que o Senhor está conosco, que Jesus, Pai, nos abraça.
Pai amado, que essa pessoa que está sofrendo, Senhor, lembrando do seu passado, do seu Egito, Senhor, que ela seja abraçada por Cristo. Que ela seja confortada, Pai amado, e que as forças dela sejam restauradas, papai, para passar pelo deserto. Que ela tenha bom ânimo, Senhor. Obrigada, Pai amado, obrigada, Pai querido. Obrigada por me amar tanto, por amar cada um de nós. E eu lhe peço, Senhor, que durante essa semana o Senhor venha falar conosco, através dessa palavra e de outras palavras. Usa, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas que possam transmitir a Tua palavra. Levanta, Senhor, pessoas que venham através do Seu Evangelho levar o ID, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nós, papai, para que possamos ser instrumento em Tuas mãos. Pai amado, Pai querido, que venha acontecer um grande avivamento, Senhor, eu creio, Senhor, quando notícias ruins chegam, papai, eu sei, Pai amado, que coisas melhores irão acontecer, porque o Senhor é Deus da promessa. Pode ser que não seja aqui, Senhor, mas que algo melhor nos aguarda, Senhor, na Tua presença, com a presença do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Obrigada, Senhor. Obrigada por me permitir viver em Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Que eu possa, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos e que as Tuas obras sejam feitas, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por me ouvir. Ouvir eu cantando desafinado. Mas que seja tudo para a honra e para a glória de Deus. Que esse amor que Deus vem derramando sobre a minha vida seja derramado sobre a sua vida, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama e Ele está com você em todo o tempo. Beijo, boa semana, fique com Deus.